Fala pessoal, tudo bem? Como estão aí, pequenos caríssimos e caríssimas? Vamos fazer a resolução do simulado 1 do ensino fundamental de língua portuguesa que vocês fizeram. Vamos fazer essa correção. Vai lá, chama todo mundo, pai, mãe, tio, tia, avô, Dinda, de todo mundo para participar. Muito bem. Professor Juliano Viegas na área, olha aí. E o assunto é simulado língua portuguesa. Vamos ver, vamos revisar, vamos reanalisar. E assim começou a prova, ó, com o texto 1, chamado Abelardo. Foi tirado lá do autor José Carlos Leal, com adaptações. Pessoal, sempre que vocês forem executar uma leitura para a compreensão, lógico que toda concentração é necessária, mas aí uma dica para a interpretação de texto, que é o que mais cai na prova do CNPA. Procurem sempre marcar as palavras fortes, ou seja, principais. Pai e mãe que estão aí assistindo, né? Ajudem os filhos na leitura. Pergunta para ele, né? Na apostila tem vários textos, né? É sempre bom vocês retomarem com os filhos. O que está lendo? Como é que é a história? Porque isso tudo ajuda a elevar, certo? A aumentar o nível de compreensão. Então, turma, vai marcando, vai, né? Marcando aquilo que chama atenção por parágrafo. Então, sempre que vier o texto, e às vezes o texto ele é meio extenso, uma página inteira pode cair, como já caíram várias vezes, alguns textos desse tipo. Então a gente vai marcando, vai separando, para ir separando as ideias, para que na hora em que tivermos que responder as perguntas sobre o texto, não tenhamos nenhuma dúvida, certo? Muito bem. Então aqui começa a história, ó, com esse papo de quem quisesse vir à aula que viesse. A gente pensou que o cara era um sujeito meio bandalho e que ia deixar tudo correr frouxo. Desse tipo de quem dá nota só para não ter a correção. Notem que aqui no início, ó, há já um pré-julgamento do novo professor. E é sobre isso que a história narra. E todo mundo achar que ele é bonzinho. Mas quebramos a cara e há um contraponto desse pré-julgamento. Então olha só, no primeiro período, olha só, primeiro período, pai e mãe, até o ponto final, ó, já houve duas ideias apresentadas. Um pré-julgamento de um professor novo e uma contraposição, né, que vem ali totalmente contrária ao que se pré-julgou. Eu vou contar como? Na minha turma. Aí marca, ó, eu vou, minha turma. Essas partes já demarcam que o narrador está inserido na história. É importante que sempre caia as questões perguntando o tipo de narrador. Se o narrador ele é personagem, está na história, ou se ele é só observador. Ele não está na história, mas conta a história, certo? Tinha um cara chamado Abelardo. Um sujeito folgadão e meio turista. Isso é um colega dele, de quem está contando a história. Quando Abelardo soube que esse novo professor, ó, que tem todo esse pré-julgamento, nem fazia a chamada, deitou e rolou. Quase não foi a uma aula. O Abelardo, que é o título, é o colega e não é o nome do professor. Então já ficou bem esclarecido no primeiro parágrafo. Tudo bem, o professor não falou nada, ficou na dele. E o professor não achava ruim, Abelardo quase não ia. Deve ser o famoso turista da turma. Seguimos. Quando veio a prova, o cara tirou 1 em literatura, mas nem ligou, continuou na dele. Segundo bimestre, 0. Isso o Abelardo, que não ia à prova, não ia às aulas nunca. Quando ele viu que ia ser reprovado, foi à aula e falou com o professor: mestre, o senhor falou que não era preciso vir à sua aula, que o senhor não fazia chamada nem fazia questão da presença. Aí eu pensei, o professor muito calmo falou com ele: tudo bem, Abelardo, você foi livre para vir ou não vir à minha aula. Nunca exigi que você viesse e nunca quis punir você ou outro aluno qualquer por isso. Você fez uso dessa liberdade como bem entendeu. Agora está com problema. Segundo parágrafo, pessoal, então a gente tem uma conversação do Abelardo com um professor novo, que foi pré-julgado no início da história.
Note que é legal, né, de nós notarmos é que o narrador personagem, ele está na história, mas ele não é protagonista. Ele é um secundário. Ele é um narrador, mas que só... Ele é um personagem, mas que só observa. Ele não está no foco da história. Olha só o término. Por certo será reprovado, diz o professor novo a Abelardo. Mas tem que assumir isso. O homem não é homem apenas porque tem coragem de tomar atitudes, mas principalmente por assumir as consequências dessas atitudes, sejam quais forem. O Abelardo ficou na dele e foi reprovado. O aluno foi reprovado. Ó, há um desfecho aqui. Mas com aquilo, nós aprendemos, ó, agora todos nós, vocês, nós, quem está lendo, um pouco mais sobre o professor de literatura. Que ele não era tão bonzinho quanto se pensava. Ele só apenas não fazia chamada e não se preocupava se os alunos não estavam em aula. Eu acho, ó, o autor aqui do texto, que o professor de literatura deveria dar aula para outros professores. E fica a mensagem final aqui. Um texto sobre responsabilidades, escolhas e consequências. Então é isso que foi tratado no primeiro texto. Vamos à primeira questão? Olha só. Questão 1. Assinale a alternativa que contém corretamente o tipo de narrador do texto. Pergunta clássica, cai muito, certo? Nos simulados e nas provas. E aí nós vamos ter todos os tipos, alguns que não existem, certo? Mas todos aqui existem, ó. Narrador personagem, narrador observador. Bom, já sabemos que o narrador ele é personagem, porque ele está na história. Ele pode não ser o principal, isso é verdade, mas ele está na história. Então a gente já vai ali, ó, deixa eu pegar aqui, ó, elimina a B, elimina a C, certo? Aí sobraram 3, A, B e E. Aí vamos ver a sequência. Pois a narrativa está escrita em primeira pessoa no plural, nós, não tem nada a ver. Ela está escrita em eu ali, né? Eu acho, minha turma. Aqui, letra D. Pois a narrativa está escrita em primeira pessoa, do singular, narrador personagem, pois a narrativa está escrita em terceira, poderia dar uma dúvida, galera, entre a D e a E, né? Porque tem a mistura dos dois. Mas como é o narrador que está contando, então na questão 1, ó, nós vamos marcar a alternativa D de Dinamarca, escrita na primeira pessoa. Vale a pessoa de quem conta a história. Narrador personagem, primeira pessoa. A gente marcou ali, lembra que eu pedi para marcar, ó, minha turma, né? Eu acho, tudo isso aí nos ajuda a marcar questão 1, alternativa D. Vamos a 2? O professor de literatura era recém-chegado à escola. Por isso, os alunos não o conheciam bem. Assinale a alternativa que explica o que a turma pensou inicialmente dele quanto à liberdade de ir ou não à aula. Lembra que houve um pré-julgamento no início do texto? É ali que está a resposta, certo? Para a pergunta. Vamos às alternativas. Veja. Eles julgaram que o professor não era um profissional responsável, julgaram que o professor de literatura não era um bom profissional, eles acreditaram que o professor de literatura era o melhor professor, eles julgaram que a matéria de literatura não era importante para ser aprendida, eles acharam que o professor de literatura era o melhor, pois não fazia chamada e nem impunha a presença dos alunos na aula dele. Bom, a mais lógica e a mais certa que dá para eliminar aqui, ó, é a D, né? Que em nenhum momento se leu sobre isso. Algo que criticasse que a literatura não era importante a ser aprendida. Perfeito? Eles acreditaram, ó, pelo verbo acreditar, dá para eliminar a C. Porque eles julgaram, né? Houve um julgamento do professor novo, da forma como ele tratava e ele dava. Ele dava aula, ele nunca deixou de dar aula, ele não fazia chamada e nem repreendia aqueles alunos que só faltavam. Era a única coisa que ele fazia que o diferenciava dos demais, certo? Então, ó, eles acharam que o professor era o melhor? Não. Certo? Não, eles não acharam melhor, certo? Olha só a resposta. Letra A de Azambuja. Eles julgaram, então só poderia ser A e B, tá, turma? Porque sim, houve um pré-julgamento, como discutimos
quando falávamos do texto? Julgar que o professor de literatura não era um profissional responsável ou comprometido com o ensino, já que agia de forma liberal. Exatamente é o que está lá no primeiro período, no primeiro parágrafo, aliás, bem no início do texto. A B. Eles julgaram que o professor era um bom profissional, mas que não devia ter o domínio de turma. Não se leu sobre isso em nenhum momento. Por isso, questão 2, alternativa A de Azambuja. Bem, pai e mãe, vai lá, ó, no primeiro parágrafo está bem explícita a ideia que nos leva a marcar essa alternativa. Vamos a 3? Segundo o narrador, na passagem, e todo mundo achar que ele é bonzinho, mas quebramos a cara. O que significa a expressão sublinhada dentro do contexto narrativo? Vejam as alternativas. Lembra que a gente falou que quebramos a cara é uma ideia contraditória a tudo aquilo que eles pré-julgaram? Muito bem, então isso vai nos ajudar a responder a questão. Significa que os alunos estavam certos? Não. Bem pelo contrário, é uma ideia contrária. Significa que os alunos se machucaram? Não, né? Aqui não, bem destoante, né? Bem diferente do texto. Significa que os alunos se desiludiram? Não. Não houve uma desilusão, ninguém, né? Estava contando, né? Desilusão é tu tá uma expectativa que algo aconteça e aquilo não aconteceu. Não é uma desilusão, não é uma desilusão, certo? Então sobraram a D e a E, obviamente, mentindo ou enganados? Logicamente, né, turma? Ó, alternativa E de Equador, os alunos estavam totalmente enganados. Não tem nada a ver com desilusão, certo? Desilusão é uma outra estrutura mais forte. Não é cabível com a resposta do texto. E mentindo também, então, um pouco. Ninguém mentiu para ninguém contou uma história. Eles assistiram uma cena de um professor que não fazia chamada e fizeram o pré-julgamento. E se enganaram, porque não é porque ele não fazia chamada ou deixava de fazer a chamada que ele era um professor exigente. Ele ensinava a matéria, passava a matéria de literatura. Questão 4. Vamos a ela. De acordo com o narrador, Abelardo era um sujeito folgadão e meio turista. Tendo em vista essa afirmação, ó, quais seriam as características do narrador, certo? Como aluno. Deu para notar que o narrador, né, não se sabe, não diz no texto que o narrador reprovou, que ele faltava aula, bem pelo contrário. Nota-se pelo texto, pelas características que o texto segue, que o narrador era um aluno presente na estrutura. Então ali, ó, ele deveria ser como Abelardo? Não acredito, não tem como. Com a diferença de que ia às aulas, quer dizer que ele era folgadão também? Não tem como de comprovar, não, nada informava, nada nos dá essa informação, certo? Ele é um aluno inteligente, mas pouco observador do mundo ao seu redor, bem pelo contrário, ele observou toda a estrutura, tudo que aconteceu com o colega dele, com o Abelardo. Então, para pouco observador, ele não serve, beleza? Aluno rebelde não sabe usar bem a própria língua? Não, tanto que ele criou um texto depois com essa história aí que aconteceu. Então, a B também, ó. Essas, ó, já eliminamos. Estamos entre a B e a E, pessoal. Ele deveria ser um aluno consciente de suas obrigações, observador e sensato? Pô, a B tá linda, né? Mas vamos dar uma olhada na E. Ele deveria ser um aluno do qual todo professor gosta, pois deveria tirar notas altas. Sabe-se quanto ele tirou na prova? Não, então não tem como a gente afirmar. Por isso, pessoal, ó, questão 4, B, Brasil. Não tem como eu saber se ele tirava nota. Ele poderia tirar notas boas, uma nota mínima para passar. Isso não vai, né, fazer não ser um consciente, um observador e sensato, mas não quer dizer que ele tirasse notas altas, assim como pode ser que ele tirasse notas altas. Então eu não tenho essa observação do texto, então a gente marca aquilo que é mais correto e objetivo, que é a letra B, Brasil. Próxima, olha aí.
Ao ser procurado por Abelardo, o professor esclareceu o que esperava dos alunos ao dar-lhes maior liberdade. Qual foi o objetivo do professor ao agir dessa forma? Não só do professor, qual é o objetivo que o texto nos passa? Certo? É isso que a gente está buscando aí nessa pergunta. Veja. Turma, vamos, nessa questão aqui, que é uma questão tipo positivista, que é para passar a moral da história, vocês procurem sempre achar uma resposta positivista, não algo que seja negativo, contrário, certo? Então olha só, o objetivo foi que os alunos se tornassem independentes desde cedo, conhecendo a liberdade de forma negativa. Eu não acredito que a história de forma negativa seja a resposta correta. Porque a ideia do professor não era passar uma ideia negativa, e sim apenas passar uma lição devida, né? Criar responsabilidades e assumir consequências. O objetivo foi que os alunos fizessem suas escolhas e nunca optassem pela liberdade? Não, bem pelo contrário. Tanto que ele deixava livre, quem quiser não ir, faltar tranquilamente. Então a B com certeza está fora. O objetivo foi que os alunos sentissem a dor de Abelardo ao ser reprovado pelas más escolhas que fez? Não. Não, muito forte, como eu disse, né? O texto ele é positivista, ele passa uma mensagem, então a alternativa não pode ser contrária a isso. Tem que ser uma alternativa que também indique a mensagem. O objetivo foi que os alunos crescessem como seres responsáveis, isso sim é propício, é relacionado ao texto. E que nunca faltasse às aulas. Bom, aí o problema está na segunda parte, que nunca faltasse às aulas, né? Não dá, né? Generalizar. Alternativas que generalizam nunca são as corretas. Todos, tudo, nunca, jamais. Então, a D com certeza está fora. Bom, entre A e a E, olha a E. O objetivo foi que os alunos fizessem suas escolhas, conscientes das consequências de seus atos. Olha só. Então, a A também vai estar fora. Por isso, questão 5, pessoal. Alternativa E de Equador. Não estava difícil, né? Nada. Olha só. Então, conscientes, consequência, tudo o que o texto nos passa. Responsabilidades e consequências de escolhas. Por isso, questão 5, alternativa E de Equador. Vamos a mais uma? Questão 6. O narrador termina o texto com: eu acho que o professor de literatura deveria dar aula para outros professores. Agora só preciso explicar. Aliás, a prova pediu para que vocês explicassem o que quer dizer isso. E aí entram as seguintes explicações. O que ele quis dizer com isso? Que os outros professores não fazem os alunos pensarem? Eu não tenho como afirmar isso. Eu não posso afirmar isso, certo? Quer dizer que os outros professores deveriam ser como de literatura ao reprovarem alunos que faltam às aulas? Como eu disse, né, o texto ele é positivista, então alternativas pejorativas, pesadas, contrárias, negativas, nunca vão ser as respostas corretas. Quer dizer que o professor de literatura sabe explicar melhor a matéria e em nenhum momento se leu essa comparação de quem explica A ou explica B. Quis dizer que os outros professores deveriam ser como de literatura ao dar a liberdade aos alunos de fazerem escolhas conscientes e responsáveis. Tudo que tiver a palavra consciente e responsável é uma grande candidata a ser a resposta correta. Vamos ver aí. Quis dizer que os outros professores deveriam ser bonzinhos como de literatura, quando esse não obrigava os alunos a ir à aula. A gente viu que o de literatura não tem nada de bonzinho. Ele apenas dá uma maior liberdade de escolha para os próprios alunos. Bom, por isso, turma, a gente vai marcar a questão 6, alternativa D, Dinamarca. Não tem erro, são as alternativas que trazem as palavras-chave relacionadas ao texto. Então, alternativa única e correta. Beleza, pessoal? Muito bem. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos na questão 7 ali, então, seguindo. Olha ali. Quanto à linguagem empregada pelo narrador, no texto, marque V para verdadeiro ou F para falso
Em cada sentença e a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então vamos usar ali a estrutura, ó, onde tem a variedade linguística empregada no texto é coloquial, a variedade linguística utilizada é padrão oculta, a linguagem utilizada é oral, típica de adolescentes, a linguagem utilizada é informal e está errada, pois contém muitas gírias. Bom, a gente vê, né, que tem várias estruturas aqui que não batem com o que foi lido no texto. Então, vê, ó, as sequências, vejam só, onde a gente vê, ó, a variedade linguística empregada é coloquial, tem algumas estruturas, perdão, existem algumas estruturas coloquiais. Então, a primeira, ó, pode ser marcada como verdadeira. A variedade linguística utilizada é padrão oculta? Não, ela não é totalmente norma culta, sempre regida de regras. A linguagem utilizada é oral típica de adolescentes. Olha só. Sim, porque se passa ali naquele meio, né, de estudantes, os alunos e tudo mais. E a linguagem utilizada é informal está errada? Não há. Gírias, não há gírias, né? As gírias não dominam a estrutura. Por isso, pessoal, ó, nós vamos marcar a alternativa C, verdadeiro, perdão, falso, verdadeiro e falso. Certo? Típica de adolescentes, porque vocês vão ver que vão ter algumas palavras usadas por essa faixa etária aí. Próxima questão. Número 8. Assinale a alternativa na qual contém apenas gírias empregadas no texto. Olha só, existem algumas gírias, mas são poucas, mas existem. Então agora a questão é que a gente marque a alternativa que venha apenas com gírias. Então nós vamos ver aqui, olha só, entre todas, bom, a gente, ó, não é uma gíria, pessoal. Faz parte da estrutura. Bonzinho também, então a A tá fora. Certo? A mesma coisa, então, a gente da letra C, turista não é gíria, assim como mestre e nota não são gírias na letra E. Sobrando, então, ó, questão 8, B, Brasil. Aporreação é uma gíria, folgadão é uma gíria e bandalho também é uma gíria, certo? São palavras de gírias usadas ali dentro da história. Questão 9. Aí para a questão 9 começa o texto 2, onde tem a menina do vestido azul. Bom, para a gente ganhar tempo, pessoal, vou fazer somente a leitura inicial do primeiro parágrafo, tá? Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava as aulas da escolinha local no mais lamentável estado, sempre circulando, sublinhando as partes mais importantes do texto, ó. Bairro pobre, garotinha muito bonita. Suas roupas eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Olha aí, ó. Assim raciocinou o mestre, ou seja, o professor. É uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez com algum sacrifício eu pudesse comprar para ela um vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa nova, ou seja, então a partir daqui a gente vê que realmente ele fez o esforço, fez o sacrifício e deu o vestido para a menina. Você aí, pai, mãe, aí, pessoal aí, vai ver aí que vocês têm a prova em mãos, né, que na continuidade do texto, várias ações vão acontecendo, certo? Né, como é que se diz? Uma vicissitude ocorre, né? Ou seja, várias ações do bem vão ocorrendo a partir dessa ação central que dá título ao texto. A partir, certo, do presente dado do mestre à aluna, o vestido azul, outras ações vão acontecendo neste bairro onde a menina vive. Olha que legal o texto. Vamos às perguntas? Questão 9. Assinale a alternativa na qual consta a causa principal de toda a transformação no bairro da menina.
Lá no final da história a gente vê que o bairro ele melhorou, houve melhoras, né? E o que motivou? Ora, o fato de os pais da menina não cuidarem dela, não. Isso não foi o que motivou. O fato de a menina ser pobre e usar roupas velhas, não. Isso não foi o motivo. Contribuiu, isso chamou a atenção, mas não foi o motivo. O fato de o prefeito não administrar o bairro com as melhorias necessárias, não. O fato de o professor presentear a aluna com vestido azul, exatamente, pessoal, olha aí, ó. Olha aí, ó. Alternativa D de Dinamarca. O ponto X, por isso que eu até coloquei ali, né, que já está no início da história, é o professor, com sacrifício, dar o vestido azul para a aluna, certo? E a letra E, o fato do professor não ter recurso, não tem nada a ver, que houve uma mistura de ideias. Questão 10. No fragmento, suas roupas eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. O trecho sublinhado indica a ideia de quê? Vamos às ideias. Bom, uma dica, certo? Sempre que vier a locução tão que, estão vendo? Tão que, pessoal, a gente sempre vai ter uma estrutura com a ideia de consequência, isso mesmo. Então, na questão 10, a gente vai marcar, olha aí, alternativa B, Brasil. Há uma consequência. De novo, sempre que vier a locução tão que, tal que, tamanho que, tanto que, sempre se introduz uma ideia de consequência. Questão 11. Assinale a alternativa na qual resume a mensagem do texto Vestido Azul, onde nesse texto se lê, né, que a partir de uma pequena ação boa, várias outras ações maiores foram acontecendo, onde se conseguiu atingir um bairro inteiro. Olha que legal. Vejam as alternativas. Diz aí, eu vou começar de baixo para cima. É preciso que haja pobreza para que as transformações aconteçam? Não, não é essa a mensagem. As críticas funcionam para se obter um mundo melhor? Não, não são as críticas, são as ações. Para que o mundo mude para melhor, é necessário que sejam banidas as pessoas preguiçosas? Nunca li isso no texto. Devemos cuidar apenas das pessoas ao nosso redor? Não. Tanto que o professor, certo, nem morava naquele bairro distante. E ele ajudou, né? Ele que deu início a tudo. Com um pequeno gesto. Assim como o político que foi lá ajudar. Por isso, turma, olha aí. Questão 11, alternativa A, de Azambuja. Assinale a alternativa. Opa, o mundo não precisa de pessoas que esperam acontecer, mas sim de indivíduos com atitudes. Com toda certeza, esta frase inserida na alternativa A refere-se exatamente à história do texto que foi lida. Questão 12. No fragmento. E dali saiu para falar com o prefeito perdão, que o autorizou a organizar uma comissão. O termo sublinhado se refere a quem? Uma questão de coesão, de compreensão, muita atenção. Esse O retoma a quem no texto? Ele se refere a quem no texto? Bom, se vocês forem ali, lerem com atenção, com calma, verão, olha só, que com certeza aquele O está retomando a um político. Querem ver? Olha aqui, vai entrar um parágrafo aqui no canto, ó. Quando passou um político que, bem impressionado, disse: é lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda do governo. E dali saiu para falar com o prefeito que o autorizou a organizar uma comissão. Vejam, ó. Então que o O retoma a ideia de político dentro da contextualização do texto. Por isso, questão 12, alternativa E. Certo? Muito bem. Questão 13. No primeiro parágrafo, aquele até que estava aqui na tela há pouco tempo, o vestido azul. Quantos substantivos existem? Contar só os nomes, pessoal. Tudo que é nominal. Vamos lá. Ó.
8, 9, 10, 11, 12. Para saber, para ajudar. A alternativa vai marcar a alternativa C e vai entrar o parágrafo aqui, ó. Aí vocês vão contar comigo. Esse é o primeiro parágrafo. Tudo que está destacado aqui, tudo que está em negrito, certo? São os substantivos que existem. Então veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Daí, bairro, cidade, garotinha, menina, aulas, escolinha, estado, roupa, professor e vestido. Então, comprovadamente nós temos 10 substantivos na estrutura. Vamos à próxima? No trecho. Essa menina frequentava as aulas da escolinha local no mais lamentável estado. Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado não pode ser substituído por causar prejuízo de significado ao contexto. Ou seja, por qual dessas palavras aqui que eu não posso trocar, porque senão vai mudar o sentido original do texto, contido no texto. Aí eu tenho deplorável, singelo, desprezível, infeliz, miserável e bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Questão de atenção. Nós vamos marcar B Brasil, ó. Singelo. É totalmente o contrário, o oposto de todas as palavras aqui que se encontram dispostas. B Brasil, singelo. Vamos à próxima? Ó. Texto 3, aí entra uma tirinha. Onde é uma conversação da professora com 2 alunos. Só que 2 alunos bem particulares. Vejam só. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. Aqui é aquela parte de variação linguística que a gente estuda lá, está lá no início da apostila. Vejam, ó gente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Bárbaro e eu lá dos Pampas. Então vê a variação linguística entre os 2 alunos e a repreensão da professora no final. Não. Perdão, não temos tempo para essas bobagens. Mariana e Raimundo. Mariana, e trate de falar o português corretamente. Bom, agora abra os livros na página 45. Vamos às questões formuladas sobre a tirinha. Questão 15. No segundo quadrinho, o que fica evidente nos balões da fala das crianças? O que fica evidente nos balões? Com toda certeza, olha aí, ó, o nome da matéria, né? A variação linguística, né? Não coloquial, culta, social, e sim a linguística regional, né? Muito bem. 16. No último quadrinho, o que a professora quis dizer com falar corretamente? Ela repreende os 2 ali. Então veja. Ela quis dizer que as crianças deviam prestar atenção na aula e não falar em bobagens? Não é isso. A professora quis dizer que as bobagens eram as histórias que as crianças iam contar? Não tem nada disso no quadrinho. Ela repreende a forma como eles falaram. As crianças deviam usar a linguagem informal? Não. Pelo contrário, ela diz que é para usar o português correto. Que as crianças deveriam utilizar a linguagem culta sem variedades regionais? Aí sim, ó. Aí fechou. Ó, 16, de Dinamarca. Que não era o momento para contar histórias pessoais? Não era isso. E a aula, acho que até de português, com toda certeza. Então, de Dinamarca. Aí era... Só por essa estrutura que era mais lógico para eliminar, assim como as demais, né? Mais uma imagem, olha aí, texto 4, agora uma figura, observe a figura abaixo. Ela foi minha professora aí, várias profissões, olha só.
E daí surgiu a pergunta de número 17. Observe a imagem e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma dela. Veja, algumas palavras são, logicamente, palavras-chave, né, cruciais, como aqui, ó. O mesmo é xingar a professora pelas roupas remendadas, né? Não há nenhuma ideia dessa. Faz uma crítica ao papel do professor, mostrando a figura de uma professora idosa e mal vestida, também não. A imagem compara o professor com outros profissionais. O professor é triste e pobre, enquanto os outros são felizes e bem-sucedidos. Não, também não dá para entender essa estrutura. A imagem sugere que o professor deva ser alguém mais instruído, competente e honrado, a fim de se conseguir mais instruído. Pô, é ele que dá instrução a todos. Por isso, questão 17, alternativa C, Canadá. A imagem demonstra satisfação dos profissionais ao apontarem para a professora, pois ela é a causa de todos hoje terem uma profissão. Questão 18, ainda sobre a figura. Na frase: este professorzinho não consegue meter nada na minha cabeça. Bom, não é exatamente da figura, mas essa frase surgiu a partir daquela ideia. O diminutivo do professor indica que ideia? Olha só. Tamanho pequeno, que o professor era baixinho? Afeto, carinho pelo professor? Sentido pejorativo no sentido de ofender? Intensidade? Gratidão? Bom, intensidade, gratidão e afeto são todas iguais, né, pessoal? Vamos pensar. Sempre que houver alternativas iguais, a gente logicamente vai eliminar. Sobrando a ideia A ou C, logicamente, vejam só, alternativa C. Sentido pejorativo na ideia de ofender. Questão 18. Questão 19, olha aí, entra a última figura da prova, texto 5. Observe a figura abaixo. Afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Uma bela charge, eu diria. E aí entra a questão. Observe a imagem e assinale a alternativa correta quanto ao que se entende do diálogo entre as crianças. Pode-se perceber que a charge ali, galera, é positivista. Ela fala coisas boas do professor. Ela dá uma mensagem boa. Então, pior diferença não vai poder ser. Pode ser o pior para o não pode ser. São coisas pejorativas, contrárias ao que a charge mostra. Na melhor das probabilidades, o professor deve buscar a sua diferença também? Não. Porque não é a diferença do professor, é a diferença que ele faz para os outros. O professor faz a pior das hipóteses? Não. E logicamente, olha aí, 19, alternativa E. Um professor, por menor que seja a sua importância, sempre será fundamental. Aí sempre faz a diferença para alguém. Alternativa E de Equador. E aí, pessoal, chegamos à última questão. 20ª, olha aí. Marque V verdadeiro ou F falso sobre o que se afirma nos parênteses. E a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Basicamente, é a única questão gramatical que caiu, que é a parte de fonética, dígrafos e conto consonantal. Olha só. A palavra pois, deixa eu mostrar a sequência para vocês já. Tudo bem. A palavra pois e mais e dois são monossílabos? Vamos lembrar aquela dica, pessoal. Vamos lembrar? Quando o i não tiver acento, ele sempre fica com a sílaba anterior. Por isso, ó, jamais, ó, fica junto. Dois fica junto. Mais, pois. Então, a primeira é verdadeira. São monossílabos, certo? Aquela regrinha tranquila que a gente falou em aula até. Pessoal aí que foi meus alunos, aí galera, ó, quando o i não contiver o acento, fica com a sílaba anterior, formando um ditongo. A palavra maiores é separada silabicamente como maiores. Olha aqui, ó,
O I, olha a regra do I, a dica do I que eu falei agora. Quando o I não tiver acento, fica sempre com a vogal anterior. Então vai ser assim, ó. Maiores, ó. Então quer dizer que a segunda é falsa. Certo? Regrinha do I nos ajudando. O plural de degrau é degraus? Bom, com toda certeza o plural de degrau não é degraus, que a gente ouve muitas pessoas falando, não é. Assim como o troféu, troféis, não. É só botar o S no final, então aqui, ó. Verdadeiro plural de degrau é degraus. Aí troféu, troféus, tá? Já que eu falei na palavra. A palavra bairro, olha só, possui um ditongo? Vamos ver, vamos separar bairro aqui, pessoal, ó. Bairro, ó, possui. Lembra? Sempre que duas estruturas vocálicas ocuparem a mesma sílaba, ditongo. O bom é que a prova não perguntou se era crescente ou decrescente, né? Nasal, oral, só pediu ditongo, e tem. Ó, o A e o I na mesma sílaba formando o ditongo. E o vocábulo professor possui um encontro consonantal? Possui. Um só, pai e mãe é um só. Como assim, professor? O P e o R, tá aqui, ó. Então quer dizer que ela é verdadeira. Os dois S's são dígrafos. Dá uma lida lá, pessoal, para lembrar. Dígrafo significa que os dois apresentam um fonema apenas. E quando tem um fonema, não forma encontro consonantal. O esquema é, quem forma dígrafo nunca forma encontro consonantal. Para ser encontro consonantal, cada letra tem que ter o seu fonema. Beleza? Então, ó, questão 20, alternativa C de Canadá. Certo? Fechou, pessoal? Tá aí então a resolução do primeiro simulado aí para a galerinha que vai fazer a prova para o CMPA. Bons estudos, vamos lá, tem mais coisas e até a próxima.